Olá, tudo bem com você? A partir desse momento eu peço a sua atenção porque está começando mais uma videoaula de formação geral básica, especificamente do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da rede pública, e para todos os alunos que irão acompanhar esta videoaula, os alunos surdos, este é o meu sinal. E o nosso objeto de conhecimento é a ideologia capitalista e a produção da cultura de massa, um termo bastante recorrente, aliás, um objeto de conhecimento bastante recorrente nos estudos sociológicos. Você já ouviu falar em indústria cultural, em cultura de massa, em meios de comunicação de massa? Então vamos aprender a respeito dessas questões. Eu tenho aqui, vocês podem visualizar essa projeção e eu tenho os três conceitos, né? Eu tenho uma seta indicadora que nesse primeiro momento aponta justamente para o conceito da indústria cultural, que acompanhando a leitura vocês podem perceber, trata-se de um conceito que foi criado pelos pensadores Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, e ela se refere à transformação da cultura em mercadoria, produzida em série, com o objetivo de gerar lucro e manter a ordem social existente. Então, nós precisamos compreender a seguinte informação. Vamos voltar um pouco na gênese do nosso atual modo de produção capitalista. Nós sabemos, e você sabe disso, que vários marcos históricos contribuíram para a dissolução do modo de produção anterior, que era o modo de produção feudal, que tinha a sua estrutura política, econômica e social. Toda essa estrutura, ela se diluiu, ela se dissolveu ao longo do tempo e nós tivemos a emergência de uma outra sistemática social, no caso o capitalismo, conforme eu citei agora há pouco a todos vocês. O modo de produção capitalista com uma organização social, política e principalmente econômica absolutamente distinta do modo de produção anterior. Um dos marcos históricos foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, sem sombra de dúvidas, ela foi o ponto de partida no sentido de definir como seriam as relações de trabalho no capitalismo. Foi através da Revolução Industrial que, inclusive, nós tivemos a definição das classes sociais, burguesia e proletariado. Mas vamos lá. A Revolução Industrial, ela foi pautada pelo surgimento das primeiras fábricas e das primeiras indústrias, justamente para a produção de mercadorias. Mercadorias essas que são comercializadas. As pessoas precisam obter. Nós somos consumidores e já tivemos alguns objetos de conhecimento em que essa informação foi frisada a todos vocês. Só que tem um porém. Eu tenho uma mercadoria, eu preciso potencializar a comercialização dessa mercadoria. Ou por que não dizer, eu preciso incentivar cada vez mais as pessoas a ter uma postura consumidora. Ou por que não dizer, consumir constantemente. Então, eu tenho um ciclo de comercialização, eu tenho um ciclo de venda que, sem sombra de dúvidas, irá contribuir de maneira significativa para que a produtividade nas fábricas e nas indústrias acabe permanecendo. Por isso, a utilização do termo indústria cultural. A indústria cultural, ela tem como finalidade produzir consumidores. Essa indústria cultural, ela vai se valer de quê? Ela vai se valer de todos os recursos midiáticos a fim de que informações a respeito de uma determinada mercadoria cheguem até você. A televisão, o rádio, que são meios de comunicação tradicionais.
mas levando em consideração a nossa atualidade, as redes sociais, os sites disponíveis nas páginas da internet. São recursos que são utilizados para vender, para propagar informação a respeito de uma determinada mercadoria para mim e para cada uma das pessoas existentes na sociedade. É isso que faz com que desperte no indivíduo a necessidade de que ele precisa acessar, ou por que não dizer, possuir aquela mercadoria, aquele produto. Nesse conceito sobre a indústria cultural, surgiu uma informação muito interessante. Vamos visualizar novamente, a projeção vai aumentar, e bem aqui no finalzinho, na quarta linha, onde nós temos a seta azul, nós temos assim, manter a ordem social existente. Quando eu tenho toda uma indústria cultural agindo em prol do modo de produção capitalista, eu estou eliminando a capacidade crítica das pessoas. Mas o que é o criticar, professor, nessa abordagem que o senhor está colocando? Porque muitas das vezes, no senso comum, é recorrente nós ouvirmos alguém dizer assim, o professor Ney, ele é um professor muito crítico, por exemplo. Fulano de tal é uma pessoa muito crítica, mas associando a palavra crítica à questão de gostos, de preferências, o que satisfaz e o não satisfaz. A palavra crítica, no sentido sociológico, ela tem um sentido muito mais além e, obviamente, um sentido muito menos supérfluo em comparação a esse sentido que agora há pouco eu ponderava a todos vocês. Ser crítico numa abordagem sociológica implica dizer que você tem uma capacidade de entendimento a respeito daquilo que acontece em seu entorno. Você recebe os códigos, você recebe as informações existentes na sociedade e você tem condições de analisar e de interpretar essas informações e esses códigos sociais até então existentes. Vamos visualizar novamente e vamos para o nosso outro conceito. A setinha azul já está apontando para o conceito de cultura de massa, que refere-se aos bens culturais produzidos em larga escala e consumidos por um público amplo, geralmente através de meios de comunicação de massa. Então, a ideia é justamente essa. A partir do momento em que o aparato da indústria cultural ele entra em ação, eu tenho o desenvolvimento de uma cultura de massa na sociedade, porque a ideia é justamente essa, massificar. Massificar na mentalidade e na consciência das pessoas, sem se preocupar, sem o compromisso, sem a responsabilidade, se a pessoa ela vai estar decodificando ou não. A partir daí, você acaba gerando mentalidades absolutamente simplistas, mentalidades, digamos assim, pouco providas da criticidade que agora há pouco eu mencionava a vocês, e que eu posso ponderar isso, inclusive, de uma maneira mais clara. São pessoas que serão mais fáceis de serem manobradas. Por exemplo, hoje nós vivemos em um contexto social em que as redes sociais elas são utilizadas para a divulgação de fake news. E muitas pessoas elas acabam, infelizmente, devido à falta de habilidade de um conhecimento mais profundo, caindo justamente nessas fake news, concebendo, lamentavelmente, essas informações como verdadeiras. E é claro que, voltando para a questão da mercadoria e também da nossa postura consumidora, é necessário seguir os modismos até então existentes na sociedade. E quem vai fazer isso? Conforme foi mencionado, os meios de comunicação de massa, porque eles chegam a todos nós. E vamos aprender agora o que são esses meios de comunicação de massa. Vamos visualizar em tela a setinha azul agora apontando. Então, nós temos que,
Meios de comunicação de massa são plataformas usadas para distribuir informações a um grande público simultaneamente, utilizando, por exemplo, a linguagem das redes sociais. Viralizar. O que é viralizar numa rede social? É justamente atingir o maior número possível de pessoas. Você tem uma imagem, você tem um vídeo, você tem uma informação que ele tem um alcance, digamos assim, significativo. Mas também não podemos desconsiderar, como eu mencionei logo no início das minhas explicações, os meios de comunicação tradicionais. A televisão e o rádio, por exemplo, ainda possuem um alcance significativo. Consegue chegar em vários lares e, sem sombra de dúvidas, consegue influenciar não somente o modo de pensar das pessoas, mas também o modo de viver das pessoas, principalmente o modo de viver. Você para analisar, se nós trouxermos essa discussão para uma questão de classe. Se você observa um produto existente na televisão brasileira, bastante recorrente, a novela. E aí vamos levar em consideração, diante da trama, diante do título da novela, independente de tudo isso, você sempre tem aqueles personagens que representam uma classe social, que é uma classe social mais abastada, e você tem uma outra classe social que ela representa, digamos assim, os pobres e a classe baixa. Você já parou para analisar, por exemplo, a condição de vida em que as pessoas de baixa renda, elas são retratadas em uma novela da TV brasileira? Será que aquela condição de vida em que a pessoa é de baixa renda, mas tem o bolinho, tem o suquinho de laranja e várias outras iguarias no café da manhã, realmente reflete a realidade, digamos assim, da maioria da população brasileira que é de baixa renda? Você pode prestar atenção também que as pessoas de baixa renda nas novelas brasileiras são personagens que lançam modas. É a blusinha da moda, é a cor da moda, é o acessório da moda, é a camisa da moda, o calçado da moda. Isso reflete a realidade, digamos assim, das pessoas de baixa renda no nosso país. São as estratégias que, no caso, são utilizadas para vender para você e que você continue nessa condição de alienação na qual você se encontra. Rapidinho vamos visualizar essa imagem, então ela acaba retratando e até mesmo resumindo tudo que eu acabei de colocar para vocês. Eu tenho aí uma televisão, um homem, né, como se ele fosse um cavalo, né, a televisão montada nele, os olhos, né, nós temos as viseiras nos olhos, e essas viseiras, elas acabam representando, né, elas significam a limitação do olhar desse homem e simplesmente essa televisão ela está demonstrando para esse indivíduo quem é que comanda nesse contexto. Então, quando você não tem o discernimento, quando você não tem a capacidade crítica, então é isso que acontece. Todos os produtos que serão comercializados, você vai ter uma necessidade, porque vai ser vendido a informação de que aquilo é necessário a você, e você simplesmente vai adquirir. Eu tenho aqui um destaque na cor amarela, eu vou fazer a leitura e você acompanhe com bastante atenção. A indústria cultural funciona dentro da lógica do capitalismo. Tudo deve ser vendido, inclusive ideias e valores. O entretenimento serve como distração para que as pessoas não questionem o mundo que vivem. Ou seja, quanto menos criticidade as pessoas possuírem, melhor para a manutenção dos interesses dominantes que vigoram na sociedade. Vamos observar mais essa imagem e você pode prestar atenção que ela é alusiva, né? Mostra mulheres bonitas, né? Várias capas de revista, enfim. E eu tenho uma indagação para vocês.
Quem define o que você deve querer? É um questionamento bastante interessante diante deste objeto de conhecimento que nós estamos aqui tratando. Eu estou explicando a todos vocês a respeito da indústria cultural, dos meios de comunicação de massa, tudo para o desenvolvimento de uma cultura de massa. Será que realmente os seus gostos e as suas preferências são escolhas exatamente suas? Será que todas as vezes você está definindo, você realmente, no sentido nato da palavra, é quem define, é quem decide essas escolhas? Ou será que você apenas está pensando que é você que decide? Se nós levarmos em consideração esses conceitos, as pessoas elas estão inseridas justamente em um imaginário em que elas acreditam que possuem total autonomia no sentido de definir o que vão usar, obviamente a roupa que vão vestir, o calçado que vão utilizar, se compra ou não compra o celular, as concepções, as visões de mundo, tudo isso, em certa medida, já está pronto apenas para o seu consumo. É como foi ponderado, lido para vocês logo no início das explicações. A indústria cultural, ela faz com que todo esse aparato cultural, ele também torne-se mercadoria, porque tudo no modo de produção é mercadoria. E rapidamente aqui, nós temos, digamos assim, um processo através dessa imagem sendo retratado de como tudo funciona. Então aqui bem na parte superior, nós temos aqui a simulação de uma indústria, onde as nossas mercadorias elas são produzidas, e aí nós temos a indústria cultural, né? As artes, o teatro, o cinema, os shows, aquilo que é produzido pelos meios de comunicação de massa, e aí você vê o rapazinho, né, sendo bombardeado com essas informações, que terão como finalidade, reforçando, orientar a vida dele, no sentido de que ele absorva valores e concepções definidas por essa estrutura capitalista. Em seguida, você observa aqui, nós temos uma cabeça, e dentro da cabeça tem o quê? Tem carro, tem camisa, tem relógio, ou seja, aquela concepção do consumo constante, né, que vai orientando o pensar das pessoas. Aí temos o casal aqui cheio de sacolas, de compras, porque nós temos a efetivação, a aplicabilidade dessa indústria cultural, e à medida que todo esse movimento vai ocorrendo, aí nós temos aqui um saquinho lotado de dinheiro, ou seja, o lucro, obviamente, ele vai sendo obtido, e esse ciclo de produção de riqueza, ele acaba, digamos assim, permanecendo. Então vamos avançar com mais algumas informações em tela. Eu tenho aqui 3 destaques a vocês. Então no primeiro nós temos que a indústria cultural molda nossos gostos, opiniões e comportamentos, por isso que podemos novamente retomar aquele conceito inicial, até que ponto realmente as nossas escolhas são decisões nossas, decisões no sentido de autonomia. No item 2, programas de TV, redes sociais, músicas e filmes nos mostram o que é normal, belo, desejável. E, obviamente, são incentivos para que você queira observar, para que você queira, aliás, consumir determinados padrões de vida. E no item 3, mesmo quando parece rebelde, a cultura de massa frequentemente reproduz os mesmos valores do sistema capitalista, ou seja, digamos assim, são as estratégias que, no caso, são utilizadas, ou seja, nem tudo aquilo
que é veiculado pelos meios de comunicação, realmente irão atender ou irão representar as necessidades reais da população. Muitas das vezes, como eu estou colocando de forma insistente ao longo dessa videoaula, apenas reproduzem o discurso dominante. Agora vamos praticar o nosso aprendizado? Eu tenho aqui a sugestão de uma atividade, uma questão objetiva. E, inclusive, essa questão objetiva, vamos visualizá-la em tela, eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar com bastante atenção. Essa questão, ela esteve na prova do Enem do ano de 2024. Acompanhe agora a leitura. Atentando para os processos midiáticos na formação da percepção do real, na televisão predomina o visível sobre o inteligível, ocasionando uma visão fragmentada sobre o ponto de vista de conjunto, em que o real não é construído pelo sujeito, em que não somos autônomos, deixamos de ser protagonistas e passamos a ter ideias de realidade. Há uma dinâmica de manipulação ideológica imposta pela mídia, interferindo na construção de nossos alicerces, na nossa percepção, na apreensão dos saberes. Desse modo, a televisão gera alienação e instiga a desumanização, salvaguardando as exceções, né? Então, é o que eu passei esta videoaula toda comentando com vocês. O quanto que a indústria cultural, a cultura de massa e os meios de comunicação contribuem não só no processo do consumismo, mas para a perda da criticidade do indivíduo. Vamos agora fazer a leitura do comando da questão e das possibilidades de resposta. Em tela, visualize. O comando da questão questiona o seguinte: ao produzir uma leitura sobre os meios de comunicação, o texto apresenta quais características da realidade criticada? Letra A, a massificação cultural e a submissão à indústria do consumo. B, a produção artística e a supressão dos interesses coletivos. C, o conflito existencial e a contraposição às regras de mercado. Letra D, a independência moral e a consolidação das liberdades individuais. E letra E, o conhecimento estratificado e a democratização dos valores tradicionais. Bem, baseado em seu aprendizado, diante de todas as informações que foram postas a todos vocês, a resposta correta está expressa na letra A, o destaque em verde. A massificação cultural e a submissão à indústria do consumo, né? Então, você tem simplesmente o curvar do ser humano, do homem enquanto ser social, à estrutura dominante existente na sociedade, que é a do modo de produção capitalista. E para finalizar, o que foi que você aprendeu ao longo dessa videoaula? Então, você aprendeu que a ideologia capitalista usa a cultura para se manter viva, mas a crítica e a reflexão são formas de resistência. Precisamos consumir cultura com consciência e também produzir cultura com outros valores, ou seja, que essa cultura produzida por nós, ela precisa ir além, digamos assim, dos interesses de classe até então vigentes. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula.